Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, trecho amanhã, dia 5/2, 27:16. Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra, como arrebata Deus. Sentia-me muito aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus. Sem ele, sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu. Tudo me pertence. Parece-me que estou em casa de Jesus e ele docemente, com uma suavidade admirável, me disse: tudo o que é meu é teu. Aliás, não quero que me digas teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer-me nosso céu, nosso sol, nossa criação. Porque em minha vontade divina tu criavas comigo. E continuando a tua vida nela, ponha-te junto comigo a conservá-la. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar tudo seu, o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família celestial e que não vive na casa de seu Pai divino e romperia o vínculo familiar com seu Jesus. Portanto, sem ele, sinto-me posta fora de sua família, fora da sua casa. E ó, que mudança fatal e dolorosa sinto em minha pobre alma. Sinto-me privada daquele que é o único que pode dar-me vida. Sinto o verdadeiro abandono e o que significa estar sem Jesus. Oh, como me pesa o exílio, e sinto ao vivo a necessidade extrema de minha pátria celestial. Mas enquanto em minha mente se aglomeravam tantos pensamentos esmagadores que feriam a minha pequena e pobre alma, e a reduziam como se estivesse em extrema agonia, minha amada vida, meu doce Jesus, como o sol despontou. Os pensamentos opressivos fugiram, e com um sotaque doce me disse: minha filha, ânimo, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves percorrer teu caminho na minha divina vontade? E este caminho é longo, e essas opressões, esses pensamentos que te oprimem são altos que fazes. E se bem não sais dela, mas o caminho que deverias fazer, de algum modo, vem interrompido. E teu Jesus não quer esta interrupção, quer que caminhes sempre, sem jamais te deter. Porque tu deves saber que cada passo que fazes em minha divina vontade são vidas divinas que encerras. Assim que um passo de menos é uma vida divina que não vem formada, e tu privas ao nosso Ser Supremo da glória, do amor, da felicidade, da complacência que nos pode dar outra vida nossa. E se soubesse o que significa dar-nos a glória, o amor, a felicidade da nossa própria vida, com a força de nosso próprio querer, porque a afortunada criatura tem o grande bem de viver nele, nos sentimos arrebatados e é tal e tanta sua força arrebatadora que nós belocamos o nosso ser divino e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o sumo contentamento de receber por meio dela a nossa vida, a nossa glória e todos os nossos bens. Por isso, quando você caminha sempre em nosso querer, sentimos o doce encanto de seu arrebatamento que nos faz, em vez disso, quando não caminha, não sentimos o doce encanto de seu arrebatamento, o doce pisar de seus passos e dizemos: a pequena filha de nosso querer não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. E eu solicito, te reclamo dizendo-te: caminha, filha, não te detenhas, nosso Fiat é movimento contínuo e tu deves segui-lo. Agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso divino querer e entre quem está resignado nas circunstâncias faz nossa divina vontade. A primeira são vidas divinas que nos oferece, por meio de seus atos. A outra, no agir, encerra os efeitos do nosso querer. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora que nos arrebata em seus atos, mas sim só os efeitos.
Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos a fonte de nossa felicidade, mas sim apenas sua sombra. E da vida aos efeitos há tal diferença, como entre as vidas e as obras. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor, que pode possuir uma vida de criatura? Muito mais que não se pode comparar a vida divina que se forma pela criatura em minha divina vontade e suas obras fora dela. Então esse trecho parece que vem, assim, suprir, né, o que estava faltando de explicação sobre aquela realidade que eu estava explicando ontem, né, sobre os atos na divina vontade serem feitos com o original do pensamento divino, que esses atos têm que ser feitos com a compreensão, né, do paraquê deles, né, e da origem da onde veio, né, o pensamento de Deus em torno daquela realidade. Então, porque eu falei sobre justamente isso, né, quando a pessoa não está realmente unida na unidade de luz com Jesus para fazer o ato, ela vai fazer com os efeitos, e aí é metade, não é? Não é toda a vida do ato que vai gerar as vidas divinas, não vai gerar toda a vida que se encerra, né? Então, já ajuda a compreender, né? E aí ele fala, tudo que é meu é teu, não quero que você me diga que é o meu sol do Jesus, né, o céu de Jesus, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves fazer que tudo é nosso, nosso céu. Olha que maravilha, né? Então a gente tem que mudar o nosso pensamento aí e falar nosso, 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 tudo nosso. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar seu tudo que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família celestial. Então é importante, né? Portanto, sem ele, sinto-me posta fora de sua família. Ela está privada de Jesus e ela está de novo reclamando aqui. E aí ele fala, ânimo, filha, né? Ele fala assim, e o que significa estar sem Jesus? Ó, como me pesa o exílio, sinto ao vivo a necessidade extrema da minha pátria celestial. Mas enquanto em minha mente se aglomeram tantos pensamentos esmagadores, me feriam a minha pequena e pobre alma e a reduziam como se estivesse em extrema agonia. Nossa Senhora. Minha amada vida, meu Deus Jesus, como o sol despontou os pensamentos opressivos fugir. Então Jesus veio e ela recobrou, né? E ele fala, minha filha, ânimo, não te abatas assim nessa extrema agonia. Não sabes tu que deves percorrer teu caminho na minha divina vontade? Então ela deve estar falhando nisso, né? Porque senão eu não estaria falando, né? E este caminho é longo, essas opressões, e estas opressões que você está falando aí. Estes pensamentos que te oprimem são altos que fazes. Alto, gente, então tem algum problema na tradução, porque não tem lógica isso aqui. Então eu não tenho tempo de procurar agora. Se quem puder procurar em outra versão para ver o que é isso, porque tá alguma coisa errada aqui. Se é atos, né? Não sei. São atos que fazes. E se bem não sais dela, você não sai da divina vontade, mas o caminho que deverias fazer de algum modo vem interrompido. E teu Jesus não quer esta interrupção, quer que caminhe sempre. Então, essas opressões, esses pensamentos que te oprimem são atos que fazes. São atos que fazes. Eu acho que é atos. Mas aí, quem puder procurar isso em outra tradução e ver, ajuda a gente, tá? E se bem não sais dela, mas o caminho que deverias fazer, de algum modo, vem interrompido. Então, Jesus está reclamando dela que essas opressões estão interrompendo o caminho na divina vontade. E teu Jesus não quer esta interrupção, quer que caminhe sempre, sem jamais te deter, porque tu deves saber que cada passo que fazes em minha divina vontade são vidas divinas que encerras. Assim que um passo de menos é uma vida divina que não vem formada, e tu privas o nosso Ser Supremo da glória, do amor, da felicidade, da complacência que nos pode dar outra vida nossa. Então a Luísa às vezes falha nessa realidade, né? E então é uma ideia e Jesus ensinando a gente, né? E se soubesse o que significa dar-nos a glória, o amor e a felicidade da nossa própria vida, com a força de nosso próprio querer, porque a afortunada criatura tem um grande bem de viver nele. Nos sentimos arrebatados, e é tal e tanta a sua força arrebatadora que nós bilocamos o nosso ser divino e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura. Uau, né? Ele biloca o seu ser divino no passo,
no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o sumo contentamento de receber por meio dela nossa vida. Uau! Vem, Senhor, vem bilocar em mim a nossa glória e todos os nossos bens. Pode vir, Jesus, pode bilocar em mim, eu quero. Por isso, quando você caminha sempre em nosso querer, sentimos o doce encanto de seu arrebatamento que nos faz. Em vez disso, quando não caminha, não sentimos o doce encanto de seu arrebatamento, o doce pisar de seus passos, dizemos: a pequena filha de nosso querer não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. E eu solicito, te reclamo, dizendo: fale, filha, vem caminhar. Não te detenhas, nosso fit é movimento contínuo, tu deve seguir o que está acontecendo aí, né? Agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso divino querer e entre quem está resignado nas circunstâncias que faz nossa vontade divina. A primeira são vidas divinas. Então, a pessoa que, vive na vontade de Deus, vive totalmente, está totalmente vivendo, e não está só resignada às circunstâncias que acontecem. A gente sabe a diferença disso. Uma coisa é você só aceitar, tá acontecendo, e a outra tá vivendo, a outra tá dando sentido, tá entendendo o que tá acontecendo, Totalmente diferente. Então, a primeira são vidas divinas que nos oferece por meio de seus atos. A outra, que só se resigna e aceita no agir, encerra os efeitos de nosso querer, só os efeitos. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora, que nos arrebata para a gente bilocar nela, Mas sim só os efeitos. Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos a fonte de nossa felicidade, mas sim apenas sua sombra. E da vida aos efeitos, há tal diferença como entre as vidas e as obras. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor que pode possuir uma vida? Então é diferente, Uma coisa é uma obra e outra coisa é a vida. Muito mais que não se pode comparar a vida divina que se forma pela criatura em minha divina vontade e suas obras fora dela. Então é firmar esse entendimento. Amanhã a gente fala mais, porque eu tô à tarde, eu preciso resolver. Eu tô quase sem bateria e tá bom por hoje. Amanhã a gente fala mais, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora e da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, a tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6/2, volume 27, trecho 16. 26 de novembro de 1929. Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra, como arrebata a Deus. Sentia-me muito aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus. Sem ele, sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu, tudo me pertence. Parece-me que estou em casa de Jesus. E ele docemente, com a suavidade admirável, me diz: tudo que é meu é teu. Aliás,
Não quero que me digas teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer-me nosso céu, nosso sol, nossa criação, porque em minha divina vontade tu criavas comigo. E continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. Olha que legal. Então, Jesus não quer que a gente fique, né? Olhar, né? Para a criação, olhar para as coisas como algo separado, né? As coisas, a criação de Deus. Dá um exemplo aqui, né? Que está da criação. Olhar uma vida separada de Deus, né? Porque as pessoas têm disso, né? Ver Deus separado delas, né? Deus lá no lugar deles, a gente aqui, né? Então, as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, as minhas coisas, né? Então, ele não gosta, ele não quer que a gente tenha esse olhar separado, né? Como as tuas coisas, né? As coisas dele e as coisas minhas, não, as nossas coisas, né? O nosso céu, né? O nosso sol é nosso, né? A gente, na divina vontade, tomar posse de tudo como coisa nossa. Na divina vontade, tudo é nosso, né? Não é, né, as coisas dele é nosso, né? Então, muito aqui interessante, né? A gente poder tomar essa consciência, né? Porque o ser humano se vê muito separado de Deus, né? O ser humano tem essa visão separada de Deus, né? Então é dele, né? Tua criação, as tuas coisas, né? A vida dele. Então, assim, se vê separado de Deus, né? E na divina vontade, não, né? E ele não gosta que a gente tenha, vamos dizer assim, essa visão, né? Essa atitude, né? De se ver separado dele, né? Ver as coisas separadas, né? Mas é uma só vida, né? É nosso, né? A gente toma posse de tudo, né? Como coisa nossa. E continuando, deixa eu ver. E continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar seu tudo o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família, tá vendo? Vê como se não fosse da família celestial, né? Como é muito estranho, né? Assim, é como uma pessoa estranha, né? Se vê como uma pessoa ali estranha, né? Não é daquela família, né? Então, se a gente não considerar, né? Não ter essa consciência e tomar posse disso, né? Então, é como se fosse uma pessoa distante, né? É, não tem essa, não considerar isso, né? É algo muito distante, né? E as pessoas têm disso, né? Temos essa visão e a gente pode estar tendo essa visão mesmo aqui, tendo esses conhecimentos, pode estar tendo essa atitude, né? Dessa distância, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Com isso. E que não vive na casa do seu Pai divino. E romperia o vínculo familiar com o seu Jesus. Olha só, né? E isso rompe o vínculo, né? Ó. E também assim, né? Eu vejo assim também que quando a gente não dá atenção a Deus, não toma posse, né? Do que da palavra de Deus, né? E do que a gente está conhecendo aqui, põe em prática, não toma posse, e é mais ou menos também como Jesus está falando aqui, né? Não só é a criação, mas quando a gente não dá, vamos dizer, a vida, né, para a divina vontade, não corresponde a Ele, não dá essa atenção a Ele, é a mesma atitude que Jesus está falando aqui. É como se a pessoa se põe à distância, né? Então, quando a gente não dá essa atenção e não dá vida a si mesmo, e essa questão, como eu posso dizer, da divina vontade, defender e tomar posse de toda essa verdade, tudo que Ele traz esses conhecimentos e como vida mesmo, é a mesma coisa que Jesus está falando, né?
Se a gente não dá essa atenção para Jesus, não presta atenção nele, a gente não está considerando como se fosse coisa nossa o que ele está nos dando. Né? A gente ainda está tendo essa visão, né? Que é a vida dele, não é a nossa vida, é a vida dele, as coisas dele, né? Então, assim, é isso que ele está falando também aqui, né? A gente tá se pondo à distância, se a gente não tomar toda essa palavra, tudo que ele está nos trazendo, todo esse conhecimento como coisa nossa, como faz parte de nós isso, né? Isso também é coisa nossa. Então, se a gente não tiver essa visão também, né? A gente está se pondo à distância e está olhando ainda para esses conhecimentos como assim, né? Tudo que Jesus está trazendo como coisa separada. Então, a gente tem que também prestar atenção, né? Em como a gente está, como é que eu posso dizer? Essa atenção que a gente está dando, né? Como é que a gente está tendo, como é que está sendo essa nossa visão, a visão para os conhecimentos, como é que está sendo, né? Vamos dizer, as atitudes, né? Se a gente está tendo essa consciência. Portanto, sem ele, sinto-me posta fora da sua família, fora da sua casa, e ó, que mudança fatal e dolorosa sinto em minha pobre alma. Sinto-me privada dele, que é o único que pode dar-me vida. Então, aqui ele está ainda aqui questionando aqui as privações, né? Então, essa privação ela sente como se estivesse fora da casa, né? Como se não fizesse parte da família, quando ela está privada dele. Parece que ela está assim, fora da casa, né? Sem Jesus, assim, ela sente fora da família. Sinto-me privada daquele que é o único que pode dar-me vida. Sinto verdadeiro abandono. E o que significa estar sem Jesus? Então, essa privação, ela sente, ela sabe o que é, o que significa estar sem Jesus, né? Que Jesus é a nossa vida, né? E sem ele a gente se sente sem vida. Então, ela tem esse sentimento, né? De quando ela está privada dele. Ó, como me pesa o exílio e sinto ao vivo a necessidade extrema de minha pátria celestial. Mas enquanto em minha mente se aglomeravam tantos pensamentos esmagadores, que feriam a minha pequena e pobre alma, e a reduziam como se estivesse em extrema agonia, minha amada vida, meu doce Jesus, como o sol despontou. Os pensamentos opressivos surgiram, então assim, ela estava naquela coisa, né? Naquela agonia, pela privação, né? E aí, quando Jesus veio, todos aqueles pensamentos, todas aquelas, vamos dizer assim, reclamações sumiram. Aquelas opressões que ela estava sentindo, aquela agonia, fugiu, né? Sumiu, né? E com um sotaque doce me disse: minha filha, ânimo, não te abates demasiado. Não sabes tu que deves percorrer teu caminho na minha divina vontade? Então, não se abater, né? Não paralisar diante, né? Das dificuldades, diante das situações, né? Porque isso pode paralisar a pessoa, né? Pode paralisar ali desses atos contínuos, né? De percorrer esse caminho nos atos contínuos, né? Na divina vontade, interromper esse caminho, né? Então tem que ter cuidado, né? E este caminho é longo. E estas opressões, esses pensamentos que te oprimem, são atos que fazes. Esse bem não sais dela, mas o caminho que deverias fazer de algum modo vem interrompido. Então interrompe, né, o caminho, os atos, né? Então tem que ter esse cuidado, né, para não interromper, né, o caminho que está sendo percorrido, né? Apesar que ele está dizendo aqui que ele não sai, né? Pelo que eu entendi que ela não sai, não está saindo da divina vontade, mas ela interrompe ali os atos, né? Esse caminho dos atos, né? E aí, atos interrompidos não pode formar vida, né? Ó, e teu Jesus não quer essa interrupção. Quer que caminhe sempre, sem jamais se deter. Porque tu deves saber que cada passo que fazes em minha divina vontade, ó, são vidas divinas que encerram, né? Que é o tema que ele está falando. São as vidas divinas que encerram. Então, se o ato for interrompido, né?
não pode formar a vida, né? A vida é Deus, como é que eu posso dizer? Né? Jesus vai formar a vida na divina, os atos, né, da divina vontade ali, passa pelos atos, né, da criatura. Ele vai, toma como aquele texto que a gente meditou, acho que foi um texto da live, né, que ele vai, né, percorrendo ali atrás de almas que emprestem, né, que dê os seus atos ali para ele formar a vida nos atos, né, a vida da divina vontade, né, em cada ato. Então, se a gente ficar, né, com perturbações, preocupações, opressões, né, em pensamentos ali, se distraindo, o ato é interrompido e ele não pode formar a vida, né? Então é sério, né? Que aí é o que ele fala em outros textos também, que são os abortos divinos, né? E aí a pessoa não está prestando atenção, está lá com seus pensamentos, as opressões, as preocupações, as distrações, e aí forma a vida, né? E aí vai, né? Acontece aqueles abortos divinos que ele fala, né? Não forma a vida, né? Muito sério. Porque tu deve saber que cada passo que fazes em minha divina vontade são vidas divinas que encerras. Assim que um passo de menos é uma vida divina que não vem formar, tá vendo? Os abortos divinos que ele fala, né? E tu privas a nosso ser supremo da glória. Então, né? Então, o ato interrompido é muito sério, muita coisa aí que acontece, né? Então, Deus não recebe as glórias devido, o amor, a felicidade, né? E os bens não são derramados, né? Os bens, ele que... Então, as almas não recebem os bens que Deus quer derramar, né? Naquele ato ali, os frutos, né? Daquele ato, não vai, né? Não é derramado, né? Para todas as almas, né? Então, não tem luz, né? Os conhecimentos, a luz, então é muita coisa ali que se perde, né? De um ato interrompido. Então, meu Deus, é muito sério. Aí é o que Jesus está falando. Então, o nosso ser supremo, né? Da glória, do amor, da felicidade, da complacência que nos pode dar outra vida nossa. Então, é sério, viu? Muito sério. E se soubesses o que significa dar-nos a glória, o amor, a felicidade da nossa própria vida, não, se a gente soubesse, né? A gente jamais ficava perdendo tempo, né? Ali com as perturbações, não ficava perdendo tempo, né? Com preocupações, com distrações, né? Das coisas, né? Das circunstâncias. Com a força de nosso próprio querer. Porque a afortunada criatura tem um grande bem de viver nele. Nos sentimos arrebatados, e é tal e tanta sua força arrebatadora que nos bilocamos o nosso ser divino e nos encerramos o passo. Então, assim, né? A correspondência, né? Essa correspondência da alma, né? Que vive na divina vontade é tão grande isso, assim, que arrebata. É tão... Deus se sente tão atraído, tão arrebatado que ele está falando aqui que o ser divino se biloca na alma. Então, ele não nos bilocamos, o ser divino se biloca na alma que vive na divina vontade. Então, se encerra, né, em todos os atos da criatura, no pensamento, no passo, né, em todo o ser ali da criatura, ali, né, se encerra o ser divino, né, na criatura. Então, é muito grande, né? Então, o ser divino se encerra em todo o ser, ó, no passo, no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o sumo contentamento de receber por meio dela a nossa vida, a glória, né? Por meio da criatura ele recebe a vida dele, então dá Deus a Deus, né? Então imagina só, isso é muito grande. A gente não tem, assim, ideia, né? A gente tem, assim, uma noção, vamos dizer assim, mais, assim, total, se eles, nossa, se vocês souberem, então se a gente tivesse a plena consciência do que é isso, uau, meu Deus, é muito grande isso. Né? A gente jamais perderia tempo, né? Com coisas bobas, né? E não perderia tempo mesmo, né? Não se distraía, não, né? Não perdia, né? Não perdia mesmo, né? Esses atos não se interromperiam, então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, né? Para não interromper os atos na divina vontade, né? Em vez disso, quando não... Ai, peraí. Por isso, quando você caminha sempre em nosso querer, sentimos o doce encanto do seu arrebatamento que nos faz. Em vez disso, quando não caminha, não sentimos o doce encanto de seu arrebatamento, o doce pisar de seus passos e dizemos:
A pequena filha de nosso querer não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. Imaginou, né? Triste. E eu solícito te reclamo, dizendo-te, filha, caminha, não te detenhas. Nosso Fiat é movimento contínuo, e tu deves segui-lo. Então, imagina como é que Jesus fica, né, ali cercando, né, a alma, ali para ter essas correspondências contínuas, né? Para não interromper o ato. Então, o que Jesus não deve fazer, né? Fica ali cercando, cercando, para que a alma não se detenha, não paralise, né? Agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso divino querer e entre quem está resignada nas circunstâncias. Faz, faz nossa divina vontade. A primeira são vidas divinas que nos oferece por meio de seus atos. Então, ali são vidas divinas que são formadas, né? Ali é totalmente diferente, né? Até porque é muita diferença de quem está resignado ali, que ali está ali, resignado ali, sabe que tudo ali que acontece é a divina vontade, tudo que das circunstâncias, situações é a divina vontade, é permissão da divina vontade, ela está ali resignada, tá ali, a divina vontade está resignada, mas não está entendendo o para quê, né, os motivos daquilo que está acontecendo, ela não está ali entendendo. Então é totalmente diferente. Né? Na divina vontade, né, a alma, além de ela estar ali resiliente, sabe que tudo é a divina vontade, ela está entendendo para quê. Ela entende o pensamento de Deus, os motivos de Deus, o para quê que aquilo está acontecendo. Então ela está dentro, ela está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, é uma grande diferença, né? Muito, muito grande. Não tem nem comparação, né? Porque a pessoa que quando está resignada, ela só sabe ali que tudo é divina vontade. Pronto, mas está ali totalmente desconectada do que está acontecendo, né? Não presta atenção no que está acontecendo, não entende, né? O para que que aquilo está acontecendo. Então, é muito, totalmente diferente, né? Então, é uma grande diferença, né? É isso que a gente a primeira são vidas divinas que nos oferece. Então, a alma na divina vontade, que está vivendo a divina vontade, né? Além dela estar entendendo ali, ela está por ela estar consciente e entendendo o que está acontecendo, ela corresponde de acordo, né? Ali, então ela vai oferecendo, né? Os atos ali, né? Por meio daquela correspondência, as vidas divinas vão sendo formadas, né? Ali por meio daquele ato. Então, já para quem está resignado, é totalmente diferente, né? Ele vai falar que a outra, no agir, encerra os efeitos, né? De nosso querer. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora que nos arrebata em seus atos, mas sim só os efeitos, né? Totalmente diferente, né? Os efeitos, ele tá resignado, então só os efeitos, né? Não tem forma ali, o ato ali, a vida, né? Ele não sente a vida dele ali, aquilo que arrebata ele naquele, né? Não sente a vida dele sendo formada, né? Mas sim só, mas sim só os efeitos. Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Então, já imagina, então ele não sente aquela força arrebatadora que faz ele bilocar, né? Que faz ele bilocar naquele ato, né? E formar a vida, né? Pelo menos é isso que eu entendi, né? Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos fonte de nossa felicidade. Olha só, meu Deus do céu. Mas sim apenas uma sombra. E da vida aos efeitos, a tal diferença. Então, muita diferença da vida aos efeitos, é uma enorme diferença, né? Como entre as vidas e as obras. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor que pode possuir uma vida de criatura? Então, não tem o mesmo valor, é totalmente diferente. De uma obra, ali o ato, a obra, né? Uma obra, o ato, sim, o ato, algo externo ali é uma obra, do que uma vida sendo formada. Né? Meu Deus, do que vai sair dessa vida? Os bens que vão sair, né, dessa vida, da vida divina ali, meu Deus, é muito grande, né? Ali, meu Deus do céu, tem nem comparação, né? Muito mais que não se pode comparar a vida divina que se forma pela criatura em minha divina vontade e suas obras fora dela. Então, não tem nem comparação, né? Nem comparação. Então é isso. Amém, Fiat.
Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá embora da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou fazendo, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia 6, né? Tá 5 mais 6. No volume 27. Novembro 26 de 1929. Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra. Como arrebata a Deus. Sentia-me muito aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus. Sem ele, sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu, tudo me pertence. Parece-me que estou em casa de Jesus. E ele, docente, com uma suavidade admirável, me diz: tudo que é meu é teu. Aliás, não quero que me digas teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer nosso céu, nosso sol, nossa criação, porque em minha vontade tu criavas comigo e continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo e conservá-la. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se vê você não considerar seu todo o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma família celestial e que não vive na casa do seu Pai divino e romperia o vínculo familiar com seu Jesus. É muito importante, né? Que Jesus está falando sobre essa pertença, né? Porque a criação, tudo que foi criado, né? Foi para o homem, né? Deus criou tudo para o homem, né? Para o homem viver aqui divinamente. Mas com o pecado, né? Foi rompido, né? Então, Luísa, ele está falando para Luísa e fala para nós, né? Que ele não quer agora, em tempos da divina vontade, né? Quando há filhos, né? Que Jesus nos chama, né? Nos quer filhos e quer herdeiros de tudo, né? Tudo é nosso, não. O céu é nosso, o sol é nosso, né? Tudo é nosso, né? E quando um ato é feito, né? Na divina vontade, né? Dá essa dimensão de que é o próprio Deus, né? Agindo em nós, né? Por isso que ele fala que não é mais de Jesus, né? De Deus, né? É de nós, né? Nós, junto com ele, né? Portanto, sem ele, sinto-me posta fora da sua família, fora da sua casa, e ó, que mudança fatal e dolorosa sinto em minha pobre alma,
Sinto-me privada daquele que é o único que pode dar-me vida. Sinto o verdadeiro abandono e o que significa estar sem Jesus. Oh, como me pesa o exílio e sinto ao vivo a necessidade extrema de minha pátria celestial. Eu vi Ruth falando, né, pátria celestial, né, que filhos da divina vontade estão, né, quando o ato é completo, né, quando a gente entende o para quê, né, faz aquele o entendimento de que realmente Jesus quer, né, naquela situação, naquele acontecimento, né, um ato completo, né, e aí a gente, né, está nessa pátria celestial, né, esse Pai que vem, né, conversar, né, dialogar com nós, né, é muito importante a gente pensar, né, ver, né, sentir isso, né, dialogar, né, em cada situação que acontece, eu achei importante a Ruth falando, né, sobre, por exemplo, um parente seu, né, tá lá hospitalizado, né, então não é só uma visita se você vai lá, né, a gente vai conversando com Jesus, né, em cada situação a gente vai conversando, para quê do acontecimento, né, o que que ele está querendo, né, como, o que que ele está mostrando, né, para nós e para todos, né, universal, né. Então é importante a gente ver, né, saber, né, é, fazer os atos completos, né, entender tudo, né, o que Jesus quer falar, né, em cada situação, em cada minuto da nossa vida, né, porque a nossa vida não é nossa mais, ela é de Jesus. Somos apenas, né, que um corpo, né, que essa casca, né, por fora. Nosso interior, né, está ligado a Jesus, né, está ligado a tudo que ele, o que ele quer, né, realmente, que façamos aqui, né, na terra, né, ligar o céu com a terra, né, através da nosso entendimento, nosso conhecimento, né, a gente saber o que Jesus está querendo nos falar, como Jesus, né, bem assim, a Michelle falou um dia, né, a Aline também, viver no automático, né, de saber em cada situação, em cada fazer da nossa vida aqui, né, o nosso dia a dia, tudo, 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 estar ligado a Deus, né, Ele que realmente está, né, naquela situação, naquele acontecimento, né. Mas enquanto em minha mente se aglomerava tantos pensamentos esmagadores que feriam a minha pequena e pobre alma e a reduziam como se estivesse em extrema agonia, minha amada vida, meu doce Jesus, como o sol, despontou. Os pensamentos agressivos fugiram e com um sotaque doce me disse: minha filha, ânimo, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves percorrer teu caminho na minha divina vontade? E este caminho é longo, e estas opressões, estes pensamentos que te oprimem, são altos que fazes. E se bem não não sois dela, mas o caminho que deveria fazer de algum modo vem interrompido e teu Jesus não quer essa interrupção, quer que caminhe sempre sem jamais te deter, porque tu deves saber que cada passo que fazes em minha vontade, divina vontade, são vidas divinas que encerras. Assim que eu passo de menos é uma vida divina que não vem formada. Não passo de menos. É uma vida divina, dou um passo a menos, né?
se eu não completo aquele ato, né, a Ruth estava explicando, se eu não completo o ato que vem, né, em cada situação, em cada acontecimento, ele fica parado, estagnado, né, a vida divina, né. Então, o importante, né, é da gente entender, né, o que Jesus está querendo, como ele quer trabalhar, como ele quer fazer, né, aquilo que ele está mostrando para mim, o que ele está me falando em cada situação, né. Então, isso que é importante, né, a gente saber, né. É um passo, se eu encerro, né, se eu não entendo, né, é um passo a menos, eu fico estagnada, né, sem entender, né, fica a vida divina não prossegue, né. Um passo a menos é uma vida que não vem formada, e tu privas o nosso Supremo da glória, do amor, da felicidade, da complacência que nos pode dar outra vida nossa. E se soubesses o que significa dar-nos a glória, o amor, a felicidade da nossa própria vida, como a força do nosso próprio querer, porque a afortunada criatura tem o grande bem de viver nele. Nos sentimos arrebatados, e é tal e tanta a sua força arrebatadora que nos bilocamos o nosso ser divino e o encerramos no passo, no alto, no pequeno amor da criatura, para ter o sumo contentamento de receber, por meio dela, a nossa vida, a nossa glória e todos os nossos bens. Então ele biloca, né? Ele vem morar em nós para dar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Para agir em nós, falar em nós, né? Sermos esses obrantes e falantes, né? Entender, né? Entender tudo que é a vida divina, né? O que ele o que ele quer nos falar, né? Nos quer nos ensinar, né? Então, é dar a glória, né? Dar um retorno, né? A glória a ele, né? Porque quando se doa esse retorno, né? De ter um ato completo, né? Entender tudo que Jesus está falando, eu dou essa glória a ele, né? A glória ao Pai, né? Por isso, quando você caminha sempre em nosso querer, sentimos o doce encanto de seu arrebatamento que nos faz. Em vez disso, quando não caminha, não sentimos o doce encanto do seu arrebatamento, o doce pisar dos seus passos, e dizemos: a pequena filha do nosso querer não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. Então, a importância de caminhar junto, né? Ser esse outro Jesus, né? De estar, é, formar esse vazio, né? Para que é, ele venha, né? Fazer esse, né? Sua morada, né? Sua caminhar, né? Por nós, né? E eu solícito te reclamo, dizendo: filha, caminha, não te detenhas, nosso Fiat é movimento contínuo e tu deves segui-lo. Agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso querer e entre em quem está resignada e nas circunstâncias faz nossa divina vontade. A primeira são vidas divinas que nos oferece por meio dos seus atos. A outra, no agir, encerra os efeitos do nosso querer. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora que os arrebata em seus atos. Então nós não trazemos, né, Jesus para nós, porque os nossos atos, né, não são completos, né? Não aí só ficamos com os efeitos, né? Igual a Ruth falou, qualquer um tem os efeitos, né? Porque quando eu faço alguma coisa boa, né? Uma caridade, uma virtude ali, é os efeitos, né? A gente sente bem, né?
Quando a gente doa alguma coisa, né? Doa seja conhecimento, seja um alimento, seja uma roupa, a gente sente o efeito, né? De ter feito aquilo, porque é Deus fazendo em nós, né? Mas não fica naquele momento só, naquela virtude só, né? Não fica direto ali com nós, né? Na nossa, impregnado na nossa alma, né? Aí não sentimos todo o nosso amor, né? Os efeitos, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos a fonte da nossa felicidade, mas sim apenas sua sombra, e da vida aos efeitos a tal diferença como entre as vidas e as obras. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor que pode possuir uma vida de criatura? Muito mais que não se pode comparar a vida divina que se forma pela criatura em minha divina vontade e as obras fora dela, né? Só com ela, né? Só na divina vontade tem muita diferença, né? De viver sob os efeitos e viver essa bilocação, essa interação, né? Do próprio Jesus agir em nós, falar em nós, né? Ser nossas mãos, nossos pés, né? Caminhar por nós, falar por nós, né? Entender cada acontecimento, cada ato, né? Para que o ato seja completo, para que seja dada a glória a Deus, né? Isso é que Jesus quer, né? Ele fala a diferença aqui, né? De viver sob os efeitos e viver na vida divina, né? Muito importante que Jesus fala, né? Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra. Então, quando ele é completo, né? Quando é o próprio Deus fazendo, é uma vida divina, né? São multiplicados os atos, né? Por o mundo inteiro, né? Pela todas as criaturas, né? Nós arrebatamos a Deus, né? Como arrebata a Deus? Através dos nossos atos completos, conscientes, né? Sabendo que não somos nós, né? É Ele agindo, é Ele falando. É isso que é o mais importante que Jesus quer de nós, né? Amém, filha. Agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso divino querer e entre quem está resignada e nas circunstâncias faz nossa divina vontade. A primeira são vidas divinas que nos oferece por meio de seus atos. A outra, no agir, encerra os efeitos de nosso querer. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora que nos arrebata em seus atos, mas sim só os efeitos. Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos a fonte de nossa felicidade, mas sim apenas sua sombra. E dá vida aos efeitos a tal diferença como entre as vidas e as obras. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor que pode possuir uma vida de criatura? Muito mais que não se pode comparar a vida divina que se forma pela criatura em minha vontade, em minha divina vontade, e suas obras fora dela. Nossa, incrível então isso aqui, porque aí então você ficar só vivendo os efeitos, você fazendo a divina vontade, mas você aceita, eu tô aceitando, Senhor, eu tô aceitando lá, tô trabalhando, tô cuidando desse negócio aqui, tá dando muito trabalho, eu aceito fazer o quê? Mas você não tá toda ali. Não é a vontade divina operando no seu ato e com aquela consciência e com esse pensamento em Deus só para ele, tem ali um humano ainda. Então é muito diferente. Muito diferente. É só viver sobre os efeitos. Mas quando é a vida da divina bilocada mesmo, é muito diferente. Os seus pensamentos. É no pensamento, é na alma que acontece, é no interior que isso acontece. Porque às vezes você está resignada, mas você tá cheio de pensamentos, você tá aceitando, você aceita, mas você tá aceitando, mas não está conectado ali com a luz, com a mente do Criador. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra, como arrebata a Deus. Sentia-me muito aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus. Sem ele, sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu, tudo me pertence. Parece-me que estou em casa de Jesus. E ele docemente, com uma suavidade admirável, me diz: eu não entendi, peraí, Jesus, porque ao mesmo tempo que ela fala que estava aflita. Ah, tá, porque. Ah, ela pensa, ela sente assim: tô com Jesus, eu tô muito, sofrendo muito. Falta tudo, mas se eu tô com ele, tudo é meu, tudo pertence. Parece que estou em casa de Jesus. Se ela tá com ele, né? E ele, e com uma suavidade admirável, me diz: tudo que é meu é teu, aliás, não quero que me digas. Teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer-me: nosso céu, nosso sol, nossa criação, porque em minha vontade divina tu criavas comigo, e continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. Nossa, meu Deus. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar seu tudo o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família celestial e que não vive na casa de seu Pai divino e romperia o vínculo familiar com seu Jesus. Então, portanto, sem ele, sinto-me posta fora da sua família, fora da sua casa, e ó, que mudança fatal e dolorosa sinto em minha pobre alma. Sinto-me privada daquele que é o único e que pode dar-me vida. Sinto o verdadeiro abandono e o que Jesus significa estar. O verdadeiro abandono e o que significa estar. Nossa, Jesus, ajuda, Senhor. Sinto o verdadeiro abandono e o que significa estar sem Jesus. Oh, como me pesa o exílio e sinto ao vivo a necessidade extrema de minha pátria celestial. Então ela estava abandonada nesses pensamentos, né, assim, de achar que Jesus está comigo, eu sinto que eu tô da família, tudo é nosso, e ele fala tudo é nosso, mas quando ela está privada dele, tudo falta e ela fica paralisada ali naquele pensamento, né? Oh, como me pesa o exílio e sinto. Mas enquanto minha mente se aglomerava tantos pensamentos esmagadores que feriam a minha pequena e pobre alma e a reduziam como se estivesse em extrema agonia, minha amada vida, meu doce Jesus, como o sol despontou. Os pensamentos opressivos fugiram e com um sotaque doce me disse. Então é muito interessante o que Jesus fala. É muito interessante isso aqui, né? Como que ela ficava, gente? Meu Deus. Enquanto ela estava com Jesus, ela sentia tudo é nosso, tudo, mas se ela estava sem, ela ficava oprimida com esses pensamentos, oprimida com esses pensamentos. Mas aí Jesus vai falar para ela: você dá pausa na vida, na divina vontade. Você não sai dela, mas você fica paralisada, paralisada nesses pensamentos, né? Minha filha, ânimo, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves percorrer teu caminho na minha divina vontade? E este caminho é longo, e estas opressões, estes pensamentos que te oprimem, são altos que são. Ai, aí que tá aqui, peraí, deixa eu pegar a tradução aqui que a gente traduziu. Vou pegar a parte que Jesus fala da tradução.
Minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves trilhar teu caminho na minha divina vontade, e este caminho é longo? E estas tuas opressões, estes pensamentos que te afligem, são pausas que fazes no caminho da minha divina vontade. E embora não saias dela, o caminho que deverias seguir, de algum modo, é interrompido. E teu Jesus não quer essa interrupção. Ele quer que caminhe sempre, sem nunca te deter. Então, assim, eu achei esse trecho tão incrível, porque responde muita coisa do que a gente está tentando entender esses dias, né? Do que a gente está falando esses dias e do que a gente está vivendo no grupo, né? A gente está conversando e partilhando e vendo a experiência do outro e tentando entender o que está acontecendo. Porque assim, ó, eu vou parar aqui no trecho, Senhor, porque senão não vou conseguir falar. Lembrar, assim, ó, o que acontece. Jesus falou, né, que a gente... Ele falou na live, não, ele falou na escola, que a gente tinha que ninguém do grupo tinha alcançado o pensamento original, né? Falou aquilo lá na live. Aí eu escutei, no dia que eu escutei a escola que falou isso, assim, Jesus falou, infelizmente no grupo, do seu grupo de estudo, falou através da Aline, no seu grupo de estudo, ninguém alcançou o pensamento original. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, a gente tá numa formação, a gente tá tudo bem, eu fiquei assim, tranquila, entendi o que ele tava falando. Tipo assim, pensei, a gente tá normal, a gente tá num caminho, a gente tá numa formação, realmente de gole em gole que a gente vai vivendo e tudo enquanto eu tava ouvindo. Depois que eu cheguei em casa, meu Deus, me bateu um desânimo. É isso aqui que Jesus falou, que a Luísa falou, que ela ficou paralisada, oprimida. Eu fiquei nesse estado, nos pensamentos que me oprimia tanto, mas tanto, que vocês não têm noção do tanto que eu fiquei sofrendo depois que eu ouvi aquela da escola. Meu Deus do céu, eu sofri muito. Eu fiquei num desânimo tão grande, mas tão grande, e nos pensamentos tão opressor, que eu não lembro exatamente o pensamento que vinha, mas eu fiquei chorando, oprimida, triste, sim, abatidíssima, muito abatida, sem coragem para nada. Eu falei, não tem como, eu não sei, eu não estou entendendo. Eu não lembro, eu não vou falar porque eu não lembro. Eu sei que eu fiquei muito oprimida, muito abatida, muito. Tanto que isso me levou a ir conversar com a Aline, porque eu estava sofrendo tanto. Eu falei assim, é Deus, é tudo Deus, né? Eu fiquei paralisada naqueles pensamentos ali, mas isso me levou a falar com a Aline. Aí a Aline me falou algumas coisas, Jesus, através dela, me falou algumas coisas, e falou assim: eu vou ter que pedir para Jesus me explicar mais sobre isso que ele falou na escola. E aí ela foi falar sobre isso lá no grupo. E foi explicar a situação, e foi explicar mais, trazer mais luz. Aí ela foi lá dar o exemplo da Ruth, falar do exemplo da Ruth. E deixa eu colocar aqui sem os pensamentos, as ideias, até chegar nisso que o senhor estava me explicando hoje. Aí Jesus explicou pra gente. A gente tem que estar com ele, fazendo as coisas somente para ele, nele, com ele. E no pensamento dele, você não ficar ali tanto assim, quando você está fazendo, tudo que a gente faz é na divina vontade, mas a gente está ali as coisas humanas dos nossos ofícios, a gente fazer, mas só para Deus, não ficar muito no humano quando a gente está fazendo as coisas, não ficar tipo assim, você faz alguma coisa para agradar as pessoas, né? Então aí ela deu exemplo, a Ruth, por exemplo. Ontem na escola Jesus esclareceu essa questão da Ruth, né? Mas, por exemplo, você fazer as coisas rápido para poder ficar tranquila, para ninguém falar. Você faz as coisas bem rápido para ninguém ficar
para ninguém ficar te incomodando, para você ter tempo para meditar, por exemplo, para meditar, para ler o livro do céu. Que você tem que fazer as coisas para Deus, com Deus, e sabendo que é Ele que está fazendo em você. Então, se você está fazendo as coisas de forma cuidando do seu filho, cuidando da sua casa, fazendo as coisas, mas pensando assim, eu vou fazer certinho, direitinho, para ninguém reclamar de mim e eu poder ficar tranquila para meditar. Isso ainda é humano. Por mais que seja para Deus, para você ficar para Deus, para você ter mais tempo para Deus, é um amor muito grande por Deus, mas assim ainda está desordenado. Por quê? Porque o que você está fazendo ali é para Ele também. Ali também é Ele, é em tudo. Senão você fica desse jeito, paralisada nos pensamentos. Porque aí você está fazendo igual eu estou trabalhando. Eu trabalho muito, eu faço muitas coisas que não é estudar o livro do céu. Eu fico muito tempo do meu dia fazendo outras coisas que não é estudar o livro do céu, que não é meditar o livro do céu. Então, se eu ficar durante esse tempo que eu estou trabalhando, que eu estou cuidando das coisas lá em casa, que eu estou trabalhando, se eu ficar oprimida, aflita, perturbada, eu vou estar paralisada. Aí isso que eu fiquei pensando, aí esse exemplo, aí depois, ontem Jesus explicou na escola, né, a questão da Ruth, esclareceu, que na verdade ela estava, né, eu não vou falar tudo que tá, né, falou na escola, mas assim, foi esclarecido, mas a situação, o exemplo que foi dado dela, meu Deus, quanta luz que trouxe, quanta luz, ela sofreu muito, né, mas quanta luz que foi que trouxe esse exemplo, aí eu fiquei pensando, porque a gente às vezes fica, né, se eu ficar, por exemplo, trabalhando muito, eu fico muito tempo trabalhando em outras coisas, e eu ficar pensando assim, vou fazer tudo correndo, pensando assim, eu vou fazer tudo, correndo não, vou fazer tudo bonitinho, certinho, para ninguém ter um A para falar de mim, para não reclamar de mim, para eu poder ter tempo depois para estudar, para tirar meu horário de almoço tranquilo. Não, porque aí enquanto eu estou fazendo essas coisas, eu não vou estar ali fazendo somente para Jesus, puramente para Ele, e sabendo que é Ele que está fazendo em mim. E eu vou perder, eu vou sair do pensamento dele, do plano dele, que quer fazer em mim tudo que eu faço. É nosso, é como que ele falou assim, ele falou que é nosso, eu não quero mais que você fale o teu sol, o teu céu, é o nosso céu. E aí também não é só mais o trabalho que eu estou fazendo, não é o meu trabalho na minha vida pessoal, profissional, separado de Deus, é o nosso trabalho. Tudo que eu estou fazendo no meu trabalho é Jesus em mim, é nosso. E não é só Ele também, é nosso. Nós dois fazendo. Aí hoje eu estava trabalhando e eu estava assim refletindo, Senhor, como veio, eu estava lá fazendo uma planilha, terminando de verificar um processo que eu tenho para responder. E eu estava lá tranquila, concentrada no que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo tudo por Deus, para Deus, com Ele, sabendo que era Ele que estava em mim, que era nosso trabalho, tipo assim. Não é uma coisa assim, eu tenho que fazer correndo aqui para poder dar tempo de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, vou fazer com Jesus para Ele só. Não é para agradar mais ninguém, é só para agradar Ele, é Ele, Ele que quer que eu faça, é a vontade dele, eu vou fazer nessa consciência, tranquila, em paz, vazia. Aí eu fiquei falando assim, Jesus, aí veio uma luz assim, Jesus, eu tô fazendo uma coisa, eu tava dando muito trabalho, gente, para fazer o que eu tava fazendo. Meu Deus, que trabalho, que canseira. Canseira, assim, era muito trabalhoso. E eu pensando, nossa, Jesus, a gente tá fazendo isso aqui por causa de sucessivos erros do passado, sucessivos erros, várias coisas erradas que foram feitas e que resultou nessa autuação aqui dessa notificação aqui. Essa notificação aqui que a gente está respondendo é por causa de vários erros, de outras pessoas, mas,
como se fosse assim, a gente está pagando o preço, o sacrifício todinho aqui, todo o sacrifício que a gente está aqui fazendo, que a gente está fazendo, né, a gente, todo esse sacrifício é por causa do erro de outras pessoas. É por causa do erro de outras pessoas, esse sacrifício todo aqui. Aí eu, nossa, Jesus, é sua vida. É sua vida. Sua vida, tudo que o Senhor fez foi por causa das nossas culpas. E o Senhor se sacrifica, o Senhor se doa, se sacrifica pelo outro. Não foi? Então, assim, eu fiquei, nossa, isso é a sua vida. Eu tô sentindo, a gente tá vivendo a sua vida de, tipo assim, entendeu? Ele, nós, sofrendo e se sacrificando. E já tinha acontecido isso de outras vezes, esse mesmo problema, e as pessoas não fizeram nada. Acabou pagando, acabou tendo que pagar porque ninguém se sacrificou. Tá sendo muito sacrificante. Tá tendo muito sacrifício para fazer tudo, para poder responder de acordo e a gente tá tudo certinho. E Jesus, aí eu falei, nossa, ninguém quis fazer esse sacrifício. Mas eu não, a gente não tem eu não vou fugir do sofrimento de ter que fazer. Eu não vou fugir, eu vou ter que eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou fugir. Aí eu falei, nossa, então se eu ficar aqui trabalhando, se eu ficar aqui trabalhando e aflita, porque eu não estou meditando o livro do céu agora, nesse exato momento, e eu vou fazer tudo certinho para o meu chefe não brigar comigo e eu ter que ficar até mais tarde e depois não sei o que, e ficar pensando um monte de coisa, então eu vou fazer tudo certinho para ele não brigar comigo, tipo assim, eu perco toda essa luz, eu perco todo essa, esse pensamento de Deus que quer se comunicar, entenderam? Então, se a gente está cuidando, fazendo tudo, mas com esses pensamentos, que seja para Deus, eu quero fazer certinho para ninguém me incomodar, ninguém me ver e eu ter tempo para ficar vivendo na divina vontade com Deus, tipo assim, mas não, mesmo assim, é um pensamento ainda desordenado, é um amor ainda que precisa ser ordenado, que isso tem que se acontecer na ordem. Aí outra coisa que Jesus falou, eu falei, nossa, Jesus, o menino que foi assim, o que mais deu causa a isso acontecer, porque assim, a autuação chegou há um tempo e ele não conversou comigo, ele não falou comigo, ele tinha que ter falado comigo, eu sou a chefe dele, ele tinha que ter me falado que chegou esse problema e ele não falou nada. Ele mesmo respondeu da cabeça dele, aí deu um maior problema, gente, mas foi um problema tão grande porque ele respondeu de uma forma, ele respondeu a autuação de uma forma assim muito seca, assim, sabe? Tipo assim. Aí o pessoal veio com tudo para cima da gente para poder e aplicou uma multa altíssima. Vocês não têm noção do valor da multa que foi aplicado por causa. E o cara que autuou, ele falou assim: vocês me responderam isso? Olha o que vocês me responderam, eu não tinha o que fazer. E ele respondeu, nossa, ele foi lá mesmo, cravou uma multa assim, meu Deus. Mas foi por causa do que o menino falou. Então, assim, por causa do que ele falou, eu tô sofrendo, sacrificando. Não sozinha, ele tá ajudando, mas eu tenho que conferir, tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu falei, Jesus, a gente é a sua vida. É a sua vida. Sofrer pelo que o outro, sofrer. E aceitar e fazer pelo outro. E é a vida de sacrifício. Aí eu falei assim, aí eu conversando com Jesus sobre esse menino. Senhor, mas eu vou conversar depois com ele para falar para ele o seguinte: não fica preocupado, porque ele é uma pessoa, gente. Acho que é o melhor funcionário que eu tenho. Assim, ele faz as coisas muito rápido, ele trabalha muito, só que ele tem um problema de socialização. Ele tem um problema de socialização. E justamente por isso que ele não falou comigo, mas é um problema dele, assim, é o jeito dele. Eu falei assim, eu vou falar com ele hoje, Senhor, porque ainda a gente está na época de fazer a avaliação dos funcionários. Então, na avaliação, eu vou falar para ele, olha, você é um excelente funcionário, não fica preocupado, a gente aprende as coisas errando mesmo. Isso que você fez não é para fazer de novo. Realmente, você tem que falar comigo da próxima vez que acontecer, mas a gente aprende errando, não tem problema. A gente aprende errando, porque meu marido até falou, meu marido foi me ajudar a conferir os números.
Meu marido falou, Michele, ele deve estar sofrendo muito por causa disso que aconteceu. Porque eu fui conferir os números dele, porque eram muitas páginas, muitas páginas. Eu falei com meu marido, eu tenho que saber se realmente o que ele falou que tá aqui, se tá aqui mesmo. E era um monte de número, de cálculo, de planilha. Aí meu marido falou assim, Michele, não tem nenhum erro, nenhum. O que ele falou para você tá tudo certo, tudo certo. Ele fez a conferência direitinho, não tem um erro. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Aí eu falei assim, Marcelo, eu não sei como que ele fez, porque assim, eu pedi para ele fazer e ele fez muito rápido essa conferência. E Marcelo falou assim, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, porque isso aqui não é fácil de conferir. Com certeza ele não fez olhando. Ele usou ele usou o Excel para fazer. Mas eu não sei como que ele fez. Meu marido é analista de sistema. Ele falou assim: esse menino é muito esperto. Porque ele fez muito rápido, ele usou de outro jeito. Não foi do jeito que eu fiz aqui. Eu demorei para fazer. E ele falou assim: não tem nenhum erro. Tudo que ele fez, você pode confiar que tá certo. Eu, nossa, incrível. Aí eu falando, Jesus, eu vou falar para ele não se preocupar, porque assim, o erro dele trouxe esse erro dele, esse erro, para mim foi, eu não vejo, eu vou falar para ele assim, não vejo problema. Tudo que cai na minha mão vira solução. Porque depois que eu vi que aconteceu esse erro, eu vi que também tem um erro, a gente conseguiu solucionar tanta coisa, porque eu passei a ver que a gente tem que tratar as coisas com mais cuidado. Foi tanta solução que veio depois que aconteceu esse erro, tanta solução, e foi mesmo, depois que eu vi isso, eu vi o tanto de melhoria que precisa ser feita em várias coisas assim, gente, mas foi tanta luz que trouxe, tanta luz, vocês não têm noção. E eu vou falar para ele, o seu erro trouxe tanta luz, mas tanta luz, não preocupa não. E outra, a gente vai conseguir resolver, porque teve um... Gente, Jesus é tão incrível, meu Deus do céu. Ele colocou na minha cabeça, colocou no meu coração. Chama fulano para te ajudar a decifrar, a poder a resolver esse problema. E eu fui, chamei o menino, falei, você pode ler? Ele, claro, eu estou estudando direito, eu já trabalhei nessa área, não sei o quê. Não, eu te ajudo. E ele achou um negócio, eu fiquei impressionada. Deus mostrou para ele, né? Que resolveu tudo. Tudo que o cara me autuou, ele não devia ter autuado, porque não tá na lei. Tinha um detalhezinho assim, ó. Um detalhezinho assim que fazia tudo que ele me autuou cair por terra, assim. Você tudo. Não, você não pode, não. Por causa de um detalhezinho que estava escondido lá. E que esse menino que Jesus falou para mim, fala com ele, que ele vai te... Gente, eu fiquei bobo. Aí eu vou falar, menino, não preocupa não. A gente vai conseguir resolver, já está resolvido. E esse erro seu só trouxe luz, só trouxe solução. Tudo que cai na minha mão vira luz, solução, não preocupa não. Aí eu, Jesus, porque as pessoas então... Eu falei, Jesus, porque ele está se sentindo mal, ele está se sentindo culpado. E se ele morrer desse jeito? E se ele morrer desse jeito, aí quando a pessoa morre, porque ele acha, igual o Marcelo falou, ele deve estar muito triste, porque na cabeça dele, ele deve estar pensando assim, nossa, eu fiz uma coisa horrível. Olha o tanto de trabalho que a minha chefe está tendo por causa disso. Envolveu tanta gente trabalhando, tanta gente. Eu dei trabalho para tanta gente. Por causa do meu erro, quase que a empresa tem que pagar esse absurdo. E a pessoa fica sofrendo, se martirizando por causa disso. Que o erro dela, e ela só vê as trevas, ela fica ali mergulhada nas trevas. Nossa, o que eu fiz é horrível, horrível. Quanta gente eu prejudiquei, eu quase prejudiquei a empresa, e não sei o que, e fica ali se martirizando, se martirizando, se martirizando. E eu falei, Jesus, se ele morre desse jeito, a pessoa morre e fica desse jeito. Então, Senhor, quando eu falar com ele, eu vou tá mostrando a luz para ele ver ainda em vida, ainda aqui na terra, enquanto ele está vivo, ele já tirar isso da alma dele, porque quando a gente morre, a gente leva tudo que está na nossa alma e tem que ser purificado depois no purgatório. Aí o Jesus, se a gente conversa, então a conversa com ele, se a gente falar para ele que o que ele fez foi maravilhoso, apesar de ter sido um erro, que a gente aprendeu um monte de coisa, que foi muito bom, teve um bem,
no mal, de todo o mal, a gente tira um bem. Teve um mal dele ter achado se autossuficiente, não ter falado comigo, teve, mas se perdoa. Eu te perdoo. Você também se perdoe e veja a luz. Vem para a luz. Vem para a luz, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para ele tudo de bom que aconteceu depois. Eu vou reforçar, que eu já falei, vou reforçar. Falei, nossa, Jesus, então a, a divina vontade faz a gente levar luz para as pessoas. Levar luz, a gente leva luz. Luz, a gente mostra, a gente tira a pessoa das trevas quando a gente fala isso, entenderam, gente? Quanta coisa, ele ia morrer, gente, com isso na alma. Com esse martírio, ele ia ficar se martirizando não sei quanto tempo. Eu já falei para ele, mas eu vou falar melhor ainda. E eu vou tirar essas trevas dele. Não fica assim. Você não é. Às vezes ele está se sentindo mal, incompetente. Ele não é nada disso. E a vontade humana faz a gente ficar vendo trevas, só nas trevas, 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 onde só tem luz. Aí eu falei assim, Jesus, então a pessoa, quando ela morre, a pessoa. Não, quando morre, não, assim. Eu fiquei pensando nas pessoas que. Porque assim, ó, quando a pessoa peca, foi isso que que eu estava vendo. Senhor, quando a pessoa peca, o pecado dela gera consequências, né? Gera consequências. O pecado dela gera as consequências. Mas mesmo se Deus perdoa, ela pede perdão, mas ela fica se martirizando pelas consequências do pecado dela. E ela só vê as trevas. Ela só vê assim, eu fiquei pensando nas pessoas que pecam e o pecado tem uma consequência. Mas se a pessoa só vai conseguir se perdoar e se purificar se ela conseguir ver a luz, sabe? Ver que daquele mal que ela fez, Deus tirou um bem. E ela ter essa luz para entender isso. Que desse mal que ela fez, Deus tira um bem. Aí o nosso Jesus, ele vai entender isso, que o mal que ele fez gerou um bem. Se a pessoa não aceita isso, gente, ela se joga no inferno, não, porque o que eu fiz é horrível, o que eu fiz, eu prejudiquei muitas pessoas, então eu não mereço ficar com Deus, eu não mereço, eu não tenho perdão. Aí é pecar contra o Espírito Santo, que você acha que seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus e do que o poder de Deus. E do poder de Deus. A morte de Jesus, da morte de Jesus, que foi o mal, que foi uma coisa assim, a morte, ele foi crucificado. Da morte dele gerou vida, gerou a vida. Olha o que Deus faz quando cai as coisas na mão dele. Olha o que Deus faz com o mal. Olha o que Deus faz com a morte. Ele gera vida, ressurreição. Olha o que Deus tira da cruz, que era a maldição, se tornou ressurreição. Olha o que Deus faz. Então quando a pessoa peca, ela fica nisso. Eu não, se você não sai disso, né? Então ele pode estar nisso. Então vou conversar com ele para a pessoa ver a luz. Eu fiquei pensando nas pessoas, né? Nossa. E aí aí eu falei assim, por isso que o Senhor fala que tudo é nosso. Ele está falando aqui, tudo é nosso. O que a gente está fazendo, o que eu faço é nosso, é eu e ele fazendo. E tudo que cai na mão de Deus vira luz. Caiu esse problemão na minha mão, eu virei. Nós, né? Vou aprender a falar. Nós transformamos esse problemão que caiu, esse mal, em muitos bens. Vocês não têm noção do bem que gerou. Então, tudo que cai, por isso que ele fala, gente, que é que o homem, com a vontade dele, faz coisas. São milagres que acontecem, são sóis, milagres. Tudo que cai na mão de Deus, Deus não pega todo bem, o mal e transforma em bem. Quem vive na divina vontade, vive isso. Porque é nós, eu e Deus. Então, tudo que cai na nossa mão vira bem, vira luz, se transforma em bem. Deus, é Ele vivendo em nós e Ele vive a vida dele. Você vive a vida divina. Com Deus, claro, sem Deus não tem nada disso, com Deus. Se fosse sem Deus, meu Deus, eu estava desesperada, eu tinha pagado o negócio de tanto medo que eu ia ficar. Se não fosse Deus, se eu fosse sozinha resolver isso, eu tinha pagado de tanto medo. Ou eu ia sumir daqui, falar, eu não aguento isso não, porque é uma pressão, não sei o que lá. Mas com Deus,
Vocês, a gente com ele, nós dois, o negócio cai na nossa mão, vai ser um sacrifício, mas vamos lá fazer o que tiver que fazer. E tudo se transforma em luz. Mesmo que se eu tivesse que pagar, não tivesse. Mas mesmo assim, eu aprendi uma lição, não sei o que, não sei o que lá. Tudo vira luz. Tudo, tudo, tudo. Então ele falou, né? Não te abatas demasiado. Se você ficar nesses pensamentos de opressão, de preocupação, que seja com meditar, você não vê a luz. Você não vê essas coisas. Você não vê. Você tá trabalhando, fazendo um ato de trabalhar, de não sei o que. E você não tá ali, sabe, assim, tranquila. Se você está fazendo só para Deus, você está no pensamento dele, no plano dele, com ele, sabendo que como que você vai estar ali toda concentrada, fazendo só para Deus, entendendo que ele que está nas suas mãos e tudo, se você está preocupado com outra coisa, que seja com ele, mas o que ele quer de você naquele momento é o trabalho. Então, como eu falei, nossa, Jesus, mas como que a gente é incrível, né, gente? Como que a gente vê tanta luz fazendo uma planilha? Como tudo que a gente vai fazer, gente, é para Deus, e tudo tem um sentido em Deus. Tudo tem um sentido no propósito divino de Deus. E assim é um exemplo, mas assim é para todos os atos que a gente faz. Para Deus, com Ele, é Ele que está fazendo. Você saber que aquele momento que você está vivendo, aquela circunstância é Ele, e não sair desse pensamento dele, nele, para Ele. Esquecer de você, esquecer de tudo, entender que é para Ele. Só existe você e Ele, tipo assim. Porque deve saber que cada passo que dás na minha divina vontade são vidas divinas que encerram, tá vendo? Cada passo que você dá, cada coisa que você faz, cada ato, são vidas divinas que encerram. Se eu não tivesse atenta, como que eu ia? Eu não ia ficar pensando, eu vou falar com ele, Jesus tocou no meu coração. É para na hora da avaliação você explica isso para ele. Eu não teria prestado atenção no que o meu marido falou. Ele tá muito triste, ele tá abatido, ele deve estar, e tá mesmo. E eu não tinha, se eu não tô atenta, eu ia passar isso, né? Eu já tinha falado com ele, mas é para dar mais ênfase, falar só vocês dois, porque acabou que nesse meio, esse monte de coisa para fazer, eu não tive tempo de sentar e conversar direitinho assim. Então, se você tá aflita, preocupada, perturbada, você perde esses pensamentos. Assim que um passo a menos é uma vida divina que não é formada. E tu privas nosso ser supremo da glória, do amor, da felicidade e do prazer que nos pode dar outra vida nossa. E eu fiquei rezando, Jesus, eu quero iluminar todos, vamos iluminar então todas as almas para elas entenderem isso. Todas as almas para elas entenderem isso. Que o Senhor tira, do mal um bem. Que as consequências do pecado foi tudo resolvido na cruz. Foi tudo resolvido na cruz. Então, assim, aí você fica com Deus, né? Nos pensamentos dele, no propósito dele. E se soubesses o que significa nos dar a glória, o amor, a felicidade da nossa própria vida, com a força da nossa própria vontade, que a afortunada criatura tem o grande bem de viver nela, sentindo-nos arrebatados, tal é a sua força arrebatadora, que nós bilocamos nosso ser divino e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura. Aí tá vendo isso, gente? Que eu fiquei meditando isso, tentando entender isso. Jesus, é o Senhor biloca no pequeno ato que eu tô fazendo de digitar essa planilha. E eu fiquei tentando entender o propósito daquilo, sabe? Em Deus. E ele fala. E ele ficou falando comigo essas coisas. Fazer as coisas. Tudo isso que eu falei, né? E mais coisas, mas às vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas ele se encerra no pequeno ato, nosso pequeno ato. É tudo na divina vontade, é tudo. E a gente tem que estar muito atento, porque tudo que está acontecendo, nossa respiração, o piscar dos nossos olhos, tudo é ele, é a vontade dele bilocada. E se eu ficar paralisada nesses pensamentos de opressão, aflita, eu vou perder isso, eu vou ficar paralisada nesses pensamentos. Esses pensamentos é como se fosse uma nuvem que vem e coloca na frente do sol, que é Deus, e eu não consigo enxergar ele. Eu fico só me enxergando minha pequenez, enxergando minha miséria. Eu não dou conta, eu não consigo, e não sei o quê, e aflita. E cadê Jesus? E não sei o quê. Então,
você fica paralisada, você não sai, mas você está paralisada. E tal é a sua força arrebatadora que nós bilocamos nosso ser divino e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o maior prazer de receber por meio dela nossa vida, nossa glória e todos os nossos bens. Por isso, quando caminhas, sempre na nossa vontade, sentimos o doce encantamento do teu arrebatamento que nos fazes. Enquanto, quando não caminhas, não sentimos o doce encantamento do teu arrebatamento, o doce bater dos teus passos e dizemos: a pequena filha da nossa vontade não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento dos seus atos. E eu logo te chamo, dizendo: filha, caminha, não te detenhas. Nosso Fiat é movimento contínuo e deve segui-lo. Uau, incrível!